Graça e paz a todos. Estou muito feliz por poder abrir a palavra do Senhor nesta nobre sala 57. E quero estender a todos os irmãos que estão nesse momento logados aqui neste link, que o Espírito Santo os alcance e que possamos entender qual é o recado de Deus para nós nessa manhã. Nossa gratidão aí ao pastor Wagner, que é o gestor dessa sala, pelo convite. E um abraço aí aos amigos que são mencionados aqui, os pastores, os irmãos. Que Deus nos dê a grata satisfação de um dia estarmos juntos no Reino Celestial. E dá um abraço bem afetuoso em todos. Deus seja louvado. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do verso 42. Verso 42. Lemos o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. Diariamente, diz o verso 46, perseveravam unanimemente no templo, no partir do pão, em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto bíblico, ele retrata para nós um recado de Deus para o nosso comportamento em todo o processo da nossa vida espiritual entre nós e Deus. Esses versos eles servem de alicerce, de pedra, para calcificar a fé de todo aquele que aceita o domínio de Deus na sua vida. Eu falo isso porque a tendência que nós temos hoje é de termos uma vulnerabilidade no nosso processo espiritual. E esta vulnerabilidade, ela se dá pelo fato de buscarmos de maneira rasa aquilo que Deus nos ensina. Pelo fato de não aceitarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Acima de tudo, pelo fato de nós querermos, na nossa santa inocência, entre aspas, ajudar a Deus, ensinar a Deus, vivendo da forma como nós queremos viver, mesmo como cristão. A gente sabe que esses versos eles foram escritos, aliás, eles aqueceram a igreja de Cristo ali no seu início e nortearam todos aqueles que faziam parte desse grande movimento cristão a ter uma vida de consagração, de aproximação e de respeito para com Deus. Esses versos que nós lemos aqui nos fala das doutrinas da igreja, nos fala da comunhão que temos que ter com o Pai, nos fala da nossa ação de partir o nosso pão com aqueles que necessitam.
nos falam da necessidade que temos de estarmos em contrição com Deus através da oração. Isso traz para nós uma confiança tremenda, um sentimento de gratidão e de confiança grande demais, porque nós sabemos de que Deus está no comando da nossa vida. E se nós fôssemos colocar um título na mensagem de hoje, poderia ser os pilares que norteiam a nossa vida como cristãos nos dias de hoje. Hoje, a nossa vida hoje. Por que eu digo hoje? Porque os discípulos tiveram sua oportunidade. Aqueles que vieram após os discípulos também tiveram sua oportunidade de testemunhar, de ter comunhão, de partir o pão, de vivenciar uma fé robusta. Hoje, nós estamos sendo atacados de todos os lados, com pensamentos errôneos a respeito da Igreja de Deus, com impressões que as pessoas têm da nossa vida, têm do nosso viver. E, acima de tudo, nós vivenciamos hoje uma proliferação de movimentos religiosos que dá oportunidade de pessoas seguir aquilo que bem desejam, bem esperam, o que bem querem, né? Nós sabemos que Deus deixou diretrizes para o seu povo. Deus deixou marcas específicas para o seu povo. Então, quando nós somos chamados para fazermos parte desse povo, nós precisamos aceitar esse convite e também aceitar as mudanças propostas na nossa vida por esse grande movimento, para podermos representar Deus dignamente onde quer que nós estejamos, né? Eu fico impressionado de ver aqui na sala a forma como a palavra de Deus é apresentada. Cada um que vem aqui, que abre a Bíblia, que fala, eu fico grato a Deus, porque uns pregam de uma forma, outros pregam de outra, outros narram a própria vida. Isso é muito lindo, né? Isso mostra a diversidade da igreja, mas a união, o fato homogêneo da igreja em ter a peculiaridade de expor aquilo que Deus deseja para os seus filhos, né? E esses versos que nós lemos aí, nos apresenta este quadro. Se nós formos ver as aplicações, as insinuações que esse verso traz, ou esses versos, esse texto bíblico traz para a nossa vida pessoal, nós iremos entender de que não há vida espiritual sem estarmos perto de Deus. Por isso que necessitamos dos pilares que nós vamos apresentar hoje para a edificação da nossa fé. Nós também entendemos de que não podemos crescer espiritualmente sem nos entregarmos completamente ao Senhor. Então é uma troca. Nós temos que aproveitar o discernimento do Espírito Santo naquilo que estamos estudando e vendo para nos entregar de maneira completa nos braços do Senhor e permitir que Ele conduza, que Ele nos mova de um lado para o outro, mexa no tabuleiro da nossa vida, coloque as pedras no seu devido lugar, para que possamos testemunhar dele onde quer que nós estejamos. Nós também, com esse verso, nós entendemos também de que as provações, as tentações, as dificuldades só serão vencidas se estivermos próximos desse Deus eterno. Então, nós sabemos que o inimigo não nos perde de vista. Ele tenta, a todo custo, macular a nossa fé, esfriar o nosso estado espiritual. Mas nós temos um escudo muito poderoso. E esse escudo poderoso é o Senhor Jesus na nossa frente, o Espírito Santo nos conduzindo, né? As bênçãos de Deus sobre o nosso viver. E na aplicação desse texto bíblico,
Nós temos que entender de que somente a constância nesse processo, né, é uma ação ininterrupta. Nós não podemos parar de crescer espiritualmente, vai nos conceder o privilégio de um dia estarmos com Cristo no reino celestial. Eu entendo de que os ouvintes dessa mensagem na igreja primitiva descansaram com esse propósito de um dia estar com o Senhor Jesus no reino espiritual. A Sharon White, falando sobre isso, ela descreve o seguinte, vê só, está no livro Testemunhos, volume 6, a página 11. Satanás está constantemente, diz ela, instigando os homens a aceitarem os seus princípios, né? Essa luta frenética do inimigo contra Deus e a gente ali no meio desse jogo, Satanás tenta tirar proveito disso. Diz ainda, dessa forma, procura contrariar a obra de Deus constantemente. Representa o escolhido povo de Deus como povo iludido. Os ataques que nós recebemos hoje é de que nós somos uma seita. Os ataques que nós recebemos hoje é que o sábado não é mais válido. Recebemos ataques de todas as formas, daqueles que estão ali ao nosso lado, e às vezes querem nos levar a uma disputa, a um confronto doutrinário, o público. Então, Satanás não nos perde de vista. Nós precisamos estar atentos para isso e desenvolver na nossa vida aquilo que os discípulos desenvolveram e os irmãos no início da igreja de Cristo desenvolveram também. Eles perseveraram unidos em oração, eles estavam sempre juntos, eles partiam pão juntos, eles criam na doutrina de Deus, na doutrina daquilo que Deus queria ou tinha a intenção de nos orientar. Então, esse processo ele é constante, porque se não for constante, certamente Satanás nos atinge. E é por isso que nós temos hoje alguns que abandonam a fé. É que, em algum momento, abriram uma brecha. E o inimigo os acertou, né? E o resultado desse fator aí, do inimigo ter acertado tal pessoa, certamente é o fracasso na fé, na vida espiritual. Ainda bem que nós temos a graça de Cristo, a misericórdia de Deus, que a qualquer momento pode nos alcançar, dependendo de abrirmos o coração para que isso aconteça e nos traz de volta para a plenitude da palavra do Senhor, né? Bom, quais são então esses pilares que nós acabamos de mencionar aqui, que alimentam a nossa vida espiritual? Quais são? Primeiro pilar, o alicerce da fé. O alicerce da fé. São Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Eu fico, às vezes, pensando nas definições que nós encontramos de fé. Uma certa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa, membro da igreja até, e ele disse, olha, pastor, a Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos muitas coisas. E eu confesso para o senhor, dizia ele, que a minha fé não tem... é tão pequena, tão ínfima, que um grão de mostarda se torna um gigante na minha frente. Quando ele falou isso, eu não contemplei só ele na minha frente. Eu contemplei uma multidão na minha frente, pensando do mesmo jeito.
pensando da mesma, do- com as mesmas intenções, né? Mas o que é a fé? O que é fé? O apóstolo Paulo nos ensina o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. O que é fé? Fé é uma incógnita? Fé é um pulo no escuro? Fé é a certeza em alguma coisa? O que é fé? Eu acho que essa definição que o livro de Hebreus nos traz nessa manhã, ela é muito clássica, porque ela destrincha para nós, nessa definição, o verdadeiro sentido da fé. Fé é um firme fundamento, ou seja, é um alicerce, é algo que é forte e que nos torna seguros. Nós estamos agora, mesmo jubilados aqui, nós estamos trabalhando na nova construção da Igreja Central de Caruaru, juntamente com o pastor Paulo, que é o meu pastor aqui da Igreja Central, estamos dando esse apoio ali a ele. E eu estava um dia desses lá na construção, e os pedreiros lá, os serventes, mas o pessoal trabalhando nos fundamentos da igreja. E a gente via ali ferros grossos sendo colocados ali. A gente via uma dosagem de concreto forte sendo colocada ali. Eu, conversando com o engenheiro, fiz uma pergunta óbvia para ele. Eu disse: para que tudo isso? Para que esse exagero de ferro e de concreto aqui e tal? Ele disse: pastor, é o fundamento que vai manter essa igreja em pé diante de alguma calamidade. Sabe, irmãos, eu disse óbvio, porque essa é a resposta básica, única, para definir para nós o lugar da fé na nossa vida, no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Diz ainda que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Ou seja, o exercício da fé deixa Deus feliz, alegre, né? Deixa Deus agradável a nós. E a Sarah White, falando sobre isso, ela fala o seguinte: a fé que precisamos ter não é uma fé indolente, ou seja, vacilante, vulnerável. Não, não, não. Né? A fé que salva é aquela que opera pelo amor e purifica o ser. Purifica o ser. Então, já começa a mudar um pouquinho o quadro da necessidade de termos essa fé que nos joga no escuro, que torna-se uma incógnita para nós, porque é essa fé que vai trabalhar na modificação daquilo que eu sou para aquilo que eu pretendo ser. O que nos impressiona hoje, amigos e irmãos, é que, em algum momento, nós não queremos aceitar esse processo na nossa vida e passamos a agir segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Deus fala assim, 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 mas eu acho, eu penso que deve ser dessa forma. Eu sinto muito em dizer para você que pensa assim, meu querido, que o que eu acho e o que eu penso não tem nenhum peso daquilo que deve ser o verdadeiro exercício da fé na nossa vida, né? Diz ainda: quem quer levantar a Deus mãos santas, sem ira e sem rancor, andará inteligentemente.
no caminho dos mandamentos de Deus. Fé e Obra, página 40, está esse pensamento. Então, esse pilar chamado fé, ele é altamente necessário na nossa vida espiritual. Deixa eu tornar isso aqui um pouquinho mais claro para vocês e para mim também, né? A gente se propõe a aceitar o desafio de ser cristão e certamente fazíamos parte de um outro movimento. E a gente vai desconstruindo aquilo que nós aprendemos nesse outro movimento e construindo do lado de cá uma nova vida, um novo procedimento de vida. Essa desconstrução daquilo que nós aprendemos de errado e a construção daquilo que é correto na nossa vida, nós chamamos do exercício da fé. É esse exercício que vai nos dando a robustez necessária para enfrentarmos as críticas, enfrentarmos as dificuldades e nos tornar plenamente vitoriosos, né? Enquanto vivemos aqui nessa terra. Agora, vê só, existem alguns ingredientes que são necessários plenamente no exercício da fé. Primeiro, oração. Oração, ela é fundamental, é fator preponderante nesse processo do exercício da nossa fé, né? Aquele que busca ao Senhor, aquele que se entrega ao Senhor através da oração. Fiquei hoje fascinado com o pastor Leomar, quando ele, num estilo de oração, concluiu a lição de hoje. Fantástico, fantástico. E esse processo de orar é o processo de não somente falar a Deus, mas também de ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar, né? O problema é que a nossa paciência em ouvir a Deus é bem pequenininha, né? É algo bem ínfimo e que a gente se afoba às vezes e coloca ali os pés além das mãos aí e tenta ajudar a Deus. Quantas vezes você está orando, e eu também, às vezes, me ajoelho para orar em prol de um projeto, e quando eu me levanto dessa oração, eu ergo meus olhos assim para o céu e digo assim, será que Deus ouviu minha oração? Então, o exercício da fé exige de nós uma prática constante de oração. Eu fui ministerial durante 20 e poucos anos, 23 anos no ministério. E nós tínhamos um pastor lá na missão, antiga missão Costa Norte, que quando eu ligava para ele num determinado horário, às vezes eu esquecia e ligava naquele horário, eu ouvia da secretária da sua casa dizendo assim, pastor fulano de tal está nesse momento em audiência com Deus. Eu ficava feliz da vida, porque não há vitória espiritual, irmãos, quando nós negligenciamos o conversar com Deus. Conversar com Deus. Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipotente, Deus, ele é onipresente, né? E nesses três atributos que são peculiares a ele, ele invade a nossa vida, ele invade a nossa mente, ele coloca diante de nós aí o que ele bem deseja. Mas, irmãos, entre nós aqui, seres humanos, ninguém sabe o que é que calado quer. Então, nós precisamos expor, falar com Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos. Um outro aspecto que nos auxilia no exercício da fé é uma vida de confiança em Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. O problema é que
existe hoje um conceito de você confiar desconfiando. Isso quando se trata de pessoas ali ao nosso redor. Em Pernambuco, aqui no Nordeste, tem um pensamento que você diz assim, você tem que estar com o olho no padre e o outro na missa. Ou seja, vigiando toda hora. E isso nos ajuda a entender de que nós precisamos ter a certeza de que a nossa confiança em Deus é verdadeira. É verdadeira. Promessa de Deus feita a Abraão, o acompanhar do Senhor em toda a vida de Moisés, a proteção concedida a Daniel e seus companheiros na corte de Babilônia. Essas coisas aconteceram, irmãos. Eu citei aqui apenas alguns. Aconteceram porque eles exerceram uma confiança incondicional ao nosso Deus. Né? E o último aspecto que nos leva aqui ao exercício dessa fé está numa vida de milagres. Né? É a expressão da presença de Deus na nossa vida, uma vida de milagres. Só sabe o que é milagre quem vivenciou o milagre. É algo impressionante. Quando você vivencia um milagre, você fala com autoridade, porque Deus te deu esse privilégio. Quando eu falo de milagres apenas porque eu estou falando sem ter vivenciado, há um vazio muito grande. Há um vazio muito, muito grande. Mas o milagre, ele só existe, a gente só torna como primário na nossa vida quando nós vivenciamos. Nós vivenciamos. Algo impressionante. No meu primeiro ano de ministério, eu contei essa experiência ontem para um grupo de irmãos lá em Pelotas, fazendo via Zoom uma mensagem para ele. No início do meu ministério, no segundo ano, eu fui visitar uma igreja próxima à sede do distrito, 60 quilômetros. E a estrada estava sendo preparada para o asfalto. E havia ali muitos espaços para pontes. Então, durante o dia, a gente vinha desviando desses espaços, tal, desses buracos, e desviava, pegava a estrada, desviava, pegava a estrada. Ficamos o dia todo ali naquela igreja. Eu levei alguns irmãos comigo, irmãos da igreja, e ali a gente pregou de manhã, teve Santa Ceia à tarde, teve comissão à noite, e saímos de lá por volta de umas 10 horas. E viemos cantando no carro, né? E estrada de barro, poeira, tudo quanto era lado ali. E, de repente, nós vimos ali um homem na beira da estrada. Me lembro nitidamente, um homem assim, meio alto, todo de azul, um azul claro, como se fosse um saco no ombro. Esse homem dava com a mão, como se estivesse pedindo carona. E a gente, no nosso medo do nosso cotidiano, a gente não para dar carona, especialmente à noite, num lugar ermo, como era aquele ali. Mas quando eu passei por ele, eu ouvi nitidamente no meu ouvido o Espírito falando: para e leva este homem. E aí eu não contei conversa, eu freiei o carro. E quando você vê no estado de barro que você freia o carro, a poeira que vem seguindo o carro, ela passa, né? E quando ela passou, meus amados, que sentou aquela névoa de poeira, nós estávamos ali a pouco menos de 100 metros de um desses buracos. Esse buraco ele tinha um vão de 20 metros e uma profundidade de 15 a 18 metros. Certamente nós íamos cair ali, porque eu passei pelo desvio desapercebido. Não me lembro de ter visto ali a placa de desvio. Aí as pernas começaram a tremer. As mãos ficaram trêmulas também, né? E aí eu dei ré para levar esse homem. O Espírito falou para eu levar. Dei ré, cheguei mais ou menos onde ele estava, parei. Aí nós saímos do carro e não vimos ninguém ali mais. E dissemos: senhor da carona, vem, a gente vai te levar, tal.
O meu carro tinha um bagageiro em cima, o irmão subiu no bagageiro, pegou uma lanterna forte, jogou no meio do mato aquele foco da lanterna e não tinha ninguém. Ninguém. Quem era que estava ali, amados? Um anjo do Senhor. Naquele momento nós nos ajoelhamos ali na estrada mesmo. E ali nós agradecemos por esse milagre que o Senhor permitiu que nós vivenciássemos. Por isso, só sabe o que é milagre quem participa de um milagre. Certo? Primeira coluna da nossa vida espiritual, o exercício da fé. Segunda coluna, o pilar da santificação, da santidade, né? O mesmo Deus da paz, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Cristo Jesus. Santificação é algo que envolve toda a nossa vida. A santificação, ela se coloca como sendo o fator demonstrativo da fé. Ou seja, eu mostro que tenho fé pela minha vida santa ao Senhor, santificada ao Senhor. Nós não estamos aqui falando de fanáticos, não, certo? Aquelas pessoas que se julgam fanáticas, que se acham melhores do que as outras. Não, 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 não é isso. Vida santa é aproximação com Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais santo eu sou. Quanto mais distante eu estiver do Senhor, mais perdido e mais a pessoa má eu sou. Entenderam? E o verso de Paulo deixa bem claro isso. E o Deus da paz vos santifique em tudo: mente, corpo, espírito e testemunho. Não é isso? A senhora vai falando sobre isso na meditação, minha consagração hoje, ela diz o seguinte: a verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Isso está me dizendo, amados, de que eu não posso ser santo tendo uma vida dupla, como muitos a têm, não é isso? Em casa de uma forma, na igreja ele é de outra, na escola ele é de outra, no trabalho ele age de uma outra maneira e na sociedade age completamente diferente daquilo que a sua fé exige que ele viva. Então, ela está dizendo que para nós de que a santificação é uma conformidade, ou seja, onde quer que eu esteja, eu tenho que ser o cristão verdadeiro que eu devo ser. Né? Diz ainda, não são fanáticos nem justiça própria, mas ociosos de si, sempre tementes a Deus, com medo de que, havendo lhes faltado uma promessa, tenham ficado aquém do cumprimento das condições sobre o que se baseia as promessas de vida que Deus nos oferece. Minha consagração hoje, página 232. Então, o que é ser santo? Estar próximo de Deus, né? Quais são as atitudes de uma pessoa que busca essa santificação, busca essa santidade ao Senhor? Ele sente a verdadeira tristeza pelo pecado. Ah, pastor, então o senhor está me dizendo que mesmo eu buscando essa santidade, eu vou continuar pecando? Vai, não tem outra saída. Nós temos essa tendência natural. A diferença entre mim, entre você e uma outra pessoa que não tem o temor do Senhor é que essa pessoa lá, ela desenvolve o pecado de maneira inveterada, de maneira desproporcional à sua vida. Do lado de cá, não. Eu e você, não. Quando nós pecamos, nós sentimos tristeza pelo erro que cometemos.
E a nossa carreira, nesse momento, é para os pés do Senhor. Nos colocar nos pés do Senhor. Pedir perdão pelo pecado cometido e ter a certeza de que esse perdão foi concedido pelo Pai Celestial, né? A santificação, ela nos proporciona espelharmos em Cristo Jesus, né? A nossa vida ela tem uma combinação muito fácil com a pessoa de Cristo. E onde quer que eu esteja, que você esteja, no exercício dessa santificação, como sendo pilar da sua fé, da sua sobrevivência nos dias de hoje, diz para mim que eu devo representar esse Jesus onde quer que eu esteja, onde quer que eu pise a planta do meu pé, onde quer que você pise a planta do seu pé. O problema que existe hoje, amados, é que nós não, às vezes não queremos muito parecer com Jesus, né? Alguns acham que Jesus era muito cafona. Eu prefiro a cafonice de Jesus do que a modernidade que o inimigo expõe. Eu prefiro parecer com Jesus do seu jeito que ele é, do que parecer com o inimigo, com toda a modernidade de vida que ele possa oferecer. Então, repito, santificação é estarmos próximos de Deus. Essa santificação vai mudar o meu estilo de vida, vai mudar o meu comportamento por completo. A gente percebe isso, muito isso, quando a gente faz evangelismo, né? E a gente vê ali as pessoas mudando o seu estilo de vida. Eu ficava fascinado quando eu fazia evangelismo lá do Piauí, do Ceará, aqui também na Paraíba, do Rio Grande do Norte, que a gente, na proporção que o conhecimento ia sendo calcificado na vida das pessoas, a gente ia percebendo as mudanças que eles desenvolviam, né? Mudanças no comportamento, mudanças no vestir, mudanças na aparência. Todo esse sacrifício, amados, eram feitos porque eles queriam parecer com Jesus e ter o estilo de vida do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus. Segundo pilar, a edificação da nossa vida espiritual é termos uma vida santa. E a síntese de tudo isso significa, quanto mais perto eu estou de Deus, mais santo eu sou. Quanto mais distante eu estiver de Deus, mais pecador eu sou. Entenderam? Terceiro e último pilar dessa manhã é o pilar da perseverança. Aqui está uma situação que a gente precisa ver com muito carinho, porque o próprio estilo de vida que temos hoje nos leva a termos uma vida desenfreada, né? Uma vida marcada por aquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, que eu posso sentir, né? Quando Deus ele apela ao nosso coração para sermos perseverantes naquilo que ele tem a nos oferecer, aquilo que ele tem a nos dar. Aí nós vamos ao texto que nós lemos aqui nesta manhã, lá no início de Atos, capítulo 2. Diz assim, começa dizendo o verso 42, e eles perseveraram na doutrina, né? Eles perseveraram na doutrina. A palavra perseverar significa desenvolver confiança, crédito, dar crédito a alguma coisa ou a alguém. A palavra perseverar significa insistir naquilo que você tem como propósito de vida. A palavra perseverar significa, acima de tudo, você obter um preparo para que essa insistência e essa confiança sejam verdadeiros no seu viver, para que as decisões tomadas para ser perseverante sejam decisões baseadas naquilo que o Senhor nos ensina, né? A perseverança exige de nós o seguinte: confiança plena em Deus, não confiança partilhada, não confiança é, em porções, não. Confiança plena, plena. A palavra plena significa tudo, tudo.
É aí que às vezes a gente erra, alguns erram, que não coloca a sua confiança plena no Senhor, né? E a gente vê, às vezes, escapar pelos dedos, assim, pessoas que abraçaram a fé e conviveram com o Senhor Jesus e, de repente, vem aí um vento de doutrinas falsas aí e tal, e tira essa pessoa do nosso meio e leva para longe de nós. Leva para longe de nós. Eu tenho estado impressionado esses dias últimos, porque antigamente uma pessoa, ela chegava até a abandonar a fé adventista, mas ela ficava com os princípios no seu coração. E se um dia ela tivesse que voltar, Deus dando uma oportunidade para isso, ela voltava para o meio do seu povo, para a igreja adventista. Hoje a gente vê alguns deixando a nossa fé, deixando a fé em Deus, deixando as doutrinas do Senhor e buscando conforto em outros movimentos religiosos, até naqueles mais esdrúxulos que você possa imaginar. Dia desses eu estava aqui numa reunião aqui em Pernambuco, no campo, uma reunião ao ar livre, e daí eu vi um jovem que eu havia batizado há uns 3 anos atrás, e ele vinha todo de branco, sapato branco, calça branca, camisa branca e tal. Se aproximou de mim, me deu um abraço, e pastor, como é que o senhor está? Eu perguntei como é que você está. Aí eu disse, e aí, você trabalha na área da saúde? Ele deu uma olhada, olhou para mim assim, dos pés à cabeça, deu uma risadinha assim, meio sem graça, e disse, não, pastor, hoje eu sou pai de espanto. Você imagina o que é isso, amigo? Infelizmente, esse nosso querido não perseverou na fé, não insistiu em confiar em Deus. A perseverança, ela nos ajuda a sermos vitoriosos naquilo que está sempre à nossa frente, nas dificuldades, nas provações. Sabe por quê? Repito o que eu disse: o inimigo não nos perde de vista. E ele fica ali com a sua arma apontada para cada cristão, para cada filho de Deus, para que ele possa derrotar e afastar do exército dos salvos a quem ele acertar. E é a perseverança que vai me dar essas garantias para que eu continue sendo vitorioso na pessoa de Cristo Jesus. 3 pilares. O primeiro pilar, pilar da fé, o exercício da fé. O segundo pilar, pilar da santificação, uma vida santa ao Senhor, uma vida regada à vontade do Senhor, naquilo que assim diz o Senhor. O terceiro pilar, amados, é o pilar da perseverança. Perseverança. Quanto mais eu perseverar, mais seguro eu estou nas mãos do Senhor. Quanto mais eu vacilar, mais o inimigo se enche de esperança de me tirar da presença do Senhor. E aí? Como é que está o teu viver hoje? Como é que está o exercício da tua fé? Como é que está o teu processo de santificação da tua vida? Como é que está as atitudes de perseverança que você deve ter? Isso tem mexido com você? Se isso tem mexido com você, aleluia. Glória a Deus. Porque Deus está dando a você o privilégio, através do Espírito Santo, de se permitir ser moldado, ser refeito, ser restaurado, ter uma vida diferente daquilo que você desenvolvia quando você estava na prática desenfreada do pecado. Terminando a mensagem de hoje, eu quero ler que está em Isaías 55, versos 6 e 7. Para mim, esses dois versos eles são extremamente confortantes e acende na minha mente uma luzinha de alerta para que eu possa ser vitorioso nesses aspectos que nós acabamos de mencionar. Diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos maus.
e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Aleluia? Amém? Então, se você tem vacilado na sua fé, se você tem sido relapso nesse processo de santificação, e se você tem dado algumas derrapadas na questão da perseverança, busque ao Senhor, mas faça isso enquanto a gente pode encontrá-lo, certo? Faça isso enquanto a gente pode encontrá-lo. E certamente ele vai estar sempre perto de nós, porque o amor do Senhor, amigos, é algo indescritível, é algo impressionante. Ele nos ama e ele usa esse amor para transformar a sua vida e transformar a minha vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus proporcione a cada um que faz parte dessa sala, tanto no Zoom quanto no YouTube, aos amigos que estão militando aqui já há um bom tempo, que Deus proporcione a você uma fé robusta, uma fé vitoriosa, usando esses princípios, para que o inimigo não tenha espaço no seu viver. Amém? Vamos pensar nisso durante o dia de hoje. Como é que está a minha fé? Como é que está meu processo de santificação? Como é que está meu processo de perseverança? Deixe Deus falar ao seu coração, a partir de hoje. Apenas a gente abriu um leque aqui hoje. O Espírito Santo vai falar ao teu coração sobre esses aspectos hoje. E certamente você será bem melhor espiritualmente do que o que você pensa que é. Tá bom? Vamos orar então? Posso orar, pastor? Por favor, pastor. Vamos orar então? Querido Pai, nosso Deus eterno, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é cheia desses petiscos que nos ajudam a entender qual é o teu propósito com o nosso viver. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez a tua palavra falou no nosso coração. E certamente, Senhor, a nossa vida terá um novo rumo. Ela vai ser construída sobre uma nova plataforma. O exercício verdadeiro da fé, o processo real de uma santificação e a constância na perseverança em sermos vitoriosos vão ser esses três pilares, serão sempre na nossa vida uma constante para que possamos ser vitoriosos na nossa luta espiritual. Se por acaso, Pai, nessa manhã, aqui dos que estão ouvindo essa mensagem, essas milhares de pessoas espalhadas por todo esse mundo estão ouvindo essa mensagem, se por acaso alguém se sente debilitado na fé, Senhor, que tu possas colocar os teus mimos ali aos seus pés, ou nas suas mãos, para que eles possam se restabelecerem e voltarem a serem fiéis a ti, Senhor. Obrigado porque essa sala tem sido extremamente necessária na vida de todos nós. Eu digo por aí, por onde passo, nas igrejas ou com quem eu converso, que todo dia eu participo de um banquete espiritual. E esse banquete, Senhor Deus, isso é real, que a tua palavra faz parte de todo esse processo. Nossa gratidão ao pastor Wagner, à sua equipe que tem trabalhado de maneira incansável para que esse projeto continue. Nossa gratidão, Senhor, ao Espírito Santo pela companhia diária e a nossa gratidão, Senhor, ao teu Filho Jesus, que de maneira bondosa nos espera de braços abertos para vivenciarmos uma vida eterna com Ele quando Ele voltar. Toma-nos em tuas mãos. Dá-nos um dia de paz e de felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ludogério, muito grato, querido. Quando o senhor estava pregando aqui, a maneira que eu fui, assim, que o Espírito me impressionou foi o seguinte, né? Essa confiança, né?
ela nos salva não apenas para a eternidade, é lógico que é a nossa grande busca, mas ela nos salva enquanto estamos aqui nessa vida, né? Com certeza. Isso mesmo. Então, essa confiança depositada, né, essa fé que precisa ser fortalecida. O senhor sabe que ontem eu estava em viagem, né? E eu estava conversando com a minha sogra e nós entramos justamente nessa questão de buscar essa vida perfeita, né? E essa luta que nós todos temos aqui, né? Como a Paulo até descreveu, né? Que a luta, essa luta aqui que a gente, que esse corpo que quer o tempo todo, né? E eu falei para É, minha sogra assim, ó, eu imagino a caminhada cristã, pastor, nesse processo, né? De santificação, essa busca que deve ser. Eu disse para ela que eu imagino que isso é como você subir em uma escada rolante, mas do lado que ela desce. Então, nesse processo, se você chegar um momento e falar assim, eu vou parar, eu já estudei a Bíblia, já li a Bíblia o suficiente, já frequentei a igreja o suficiente, já ajudei o meu próximo o suficiente, já devolvi o dízimo o suficiente, essas atividades espirituais que são importantes, né, na nossa caminhada. Só que se você chegar um momento e você parar, não é uma questão de você parar onde você está. A questão é que esse parar, ele implica em um regresso. Nós começamos até aqui na minha região, a gente tem até um ditado que fala assim, a gente começamos a fazer igual caranguejo, a gente começa a andar é para trás. Então, verdade. no momento que a gente acha assim, não, eu estaciono, né? Eu estacionei na minha caminhada, esse estacionar é muito perigoso. Por isso que eu gosto quando Paulo fala, irmãos, eu não alcancei ainda, eu estou buscando. Então, assim, essa busca ela vai ser constante, porque no momento que você parar, você, na verdade, começa a regredir. Então, o parar já é um regresso, não é apenas estacionar, né? Obrigado por nos lembrar que, como diz a Sala 57, precisamos estar em movimento. Movimento, é isso mesmo. Meu amigo Leandro aí da equipe do Ação Integrar, eles fazem um grupo lá para assistir a Sala 57, viu, Zenilda? Eles acompanham em bloco lá, eles têm um PG 57. Ô, Leandro, se não tiver esse nome aí, depois você coloca aí, PG 57, tá bom? Então, é, confere aí se você é inscrito no nosso canal aí da Sala 57, tá? Nós temos aí cerca de 150 mil inscritos, né? Então, confere aí. Se você já é inscrito, beleza, você só dá o seu joinha aí. Se você não é inscrito ainda, faça a tua inscrição. E você que ainda não tem o hábito de compartilhar o link da Sala 57, você vai ouvir um testemunho agora. Ô, Zenildo, olha que bom. Geralmente, quando você me segue lá, eu procuro seguir você de volta, tá? Então, obrigado aí por nós estarmos juntos aí compartilhando. Mas eu quero trazer aqui a Lúcia, tá bem? Leila, você que está nos ajudando aí, você já identificou ela por aí? Então, pode adicionar ela na tela aqui. A Leila está ali nos apoiando aqui. Alicia, desculpa, eu troquei teu nome aí, coloquei um U no lugar do I, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Você sabe, Alicia, que eu também tenho isso, porque o meu nome é Ideraldo. Geralmente, quem escreve coloca um H, né? H-I, né? Mas o meu não tem H. E o pessoal também tem o hábito de me chamar de Aderaldo. E aqui na sala 57, para me ajudar, tem o pastor Adevaldo. Então, esse dia. E ainda tem o Esmeraldo. E eu falei, rapaz. Então, esses dias alguém tentou falar aqui, misturou Ideraldo com Adevaldo, com Esmeraldo. E a cidade que eu morei, Mineiros, nós tivemos um prefeito lá, né? Chamado Aderaldo, viu, Verônica? Então você imagina que coisa que geralmente eu chegava nos lugares e o pessoal falava, ó, Aderaldo. Eu falava, não, não, Aderaldo é o prefeito, eu sou Ideraldo, tá? Não mistura as coisas. Eu não misturo as coisas nesse negócio aí. Lícia, bom dia mais uma vez, viu? Que bom tê-la aqui conosco. Ontem você trouxe a mensagem, tá? É. E hoje nós teremos o privilégio de ouvir um pouco da sua história, daquilo que Deus tem feito. E eu falei aqui, olha, para quem vai nos acompanhar aqui esse momento do testemunho,
Tem alguns que eu sei, por conta, às vezes, de atividade, do trabalho, eles têm que sair esse horário, às 7 horas, mas eu conheço vários que eles falam, pastor, a gente sai e depois a gente volta, às vezes no É, horário de almoço ou à noite, para a gente assistir o testemunho, né? Então, às vezes, eu sei que alguns que viram, mas vão acompanhar o teu testemunho aqui, né? Às vezes no horário de almoço ou à noite. Já, vou deixar aqui desde já um abraço para todos vocês aqui. Alguém está falando aqui, ó, você é linda, viu, Lícia? Mas, meu Deus. olha, o Aguinaldo está falando aqui que tem um irmão Aderaldo. Mas eu vou te falar uma coisa que eu descobri. Quando tem, por isso que alguém ainda falou assim, esse dia até uma irmã fez um poema que eu estou tentando lembrar o nome dela, eu esqueci. Ela falou, o pastor Ideraldo está sempre sorrindo. Eu vou contar um dos segredos aqui para vocês. Sempre que tem um concurso de Miss, eles procuram escolher ali a pessoa mais bonita, quer seja o rapaz, quer seja a moça, né? E tem o Miss Simpatia. Ele não é o mais bonito, mas geralmente ele é o mais simpático, mais sorridente. Então, para compensar, como eu não era o mais bonito do grupo ali, então eu procurava compensar sorrindo. Então, a pessoa vai, mas esse menino é tão bonitinho. Mas, queridos, então é essa alegria de estarmos na presença de Deus. Lícia, perdão, eu vou fazer aqui uma oração especial Vamos, por esse momento que nós teremos juntos aqui, tá bem? combinar. Oremos. Pai querido, esse é um momento muito importante aqui na sala 57. É quando nós ouvimos histórias daquilo que o Senhor faz na vida de pessoas que confiam no Senhor. E para esse dia, o Senhor trouxe aqui mais uma vez a Alicia. A vida dela tem sido uma bênção em tuas mãos. Nós ouvimos ontem a tua mensagem através dela e hoje ela vai contar um pouco da história de vida dela e da maneira maravilhosa que o Senhor Deus Espírito Santo tem alcançado essa tua filha e através da vida dela outras pessoas. Que esse momento seja edificante na vida de todos nós que ouviremos. Por Jesus. Amém. Conte para nós um pouquinho Amém. aí sobre a Alicia, sua, a família, como é formada, onde você reside atualmente. Então, ontem eu falei bem pouquinho, sou casada, tenho 4 filhos e 2 netos, e nós todos moramos na Austrália. Uma parte mora em Sydney e outra parte mora em Melbourne. E lá nós fizemos a nossa vida nos últimos 11 anos. Que maravilha! E como foi? Conte-nos, vocês aí frequentam a igreja que vocês frequentam aí? Ó, quando eu vim para a Austrália, eu não sabia. O país é ateu, completamente ateu. Então, quando eu vim primeiro para uma cidade chamada Adelaide. E quando chegou em Adelaide, começamos a ir para a igreja. Aparentemente era a igreja que a senhora White tinha fundado. Qual não foi a minha surpresa, e depois eu conectei os fatos, porque Desmond Ford é daqui, né, da Austrália, e para você pregar em algumas igrejas, nem todas aceitam a senhora White. Então, igrejas adventistas. Então, é uma coisa muito difícil você chegar ali. Na primeira igreja que eu fui, foi muito difícil. Eu estou acostumada com o Brasil. Eu estava acostumada com o Brasil e continuo acostumada com o Brasil. Brasil, por exemplo, a sala 57, cada um nas suas igrejas, você tem esse povão todo junto, né? A gente briga, a gente cai, o outro levanta, o outro fala, o outro grita, pois todo mundo se cumprimenta de novo. Então, existe uma movimentação diferente. Nós temos um tipo de colonização, a Austrália tem outro tipo de colonização. É uma coisa mais fria, é uma coisa em que você não tem essa união de irmãos, esqueça. Eu tenho uma igreja, com exceção da igreja brasileira, que existe uma só em Sydney, e eu não moro lá. Então, a igreja que se reúne aos sábados, das 9 ao meio-dia. Acabou. Não tem quarta, não tem sexta-feira à noite, não tem domingo, não tem semana de oração, não tem. Algumas vezes,
você tem universidades em que as salas são cedidas para a igreja aos sábados. Então, quando você entra, parece que está todo mundo indo para a aula. Não tem nada de diferente que te diga, eu estou indo à casa do Senhor, a não ser o seu próprio coração. Então, praticamente, vamos assim dizer, é um desafio duplo, porque você tem um desafio na comunidade onde você está inserido, né? Uhum. E você tem esse desafio dentro da própria comunidade religiosa, dentro Exato, da igreja. exato, exato, exato. Então, é um desafio muito, 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 muito grande. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui, fazer uma linha de raciocínio, se eu posso fazer isso. Fica à vontade, fica à vontade. Então, eu vou te contar. O Adventismo Deixa eu só te surgiu na... pedir deixa eu Diga, só te pedir um faça só. favorzinho. Se Paz, você fale. conseguir só baixar um pouquinho o teto, para que a gente consiga. Isso, Aqui? melhorou bastante, melhorou bastante. Que aí a gente vai conseguir contemplar mais o teu rosto. Assim, ó, eu creio que muitas pessoas como eu também são muito visuais, né? A gente ficou olhando assim, ficou muito legal. Obrigado, viu? Bom, agora, eu ainda atrapalhei o teu raciocínio, olha que coisa. Não, não atrapalhou, não. Não atrapalhou, não. Então, começando lá de trás, os meus avós, a Igreja Adventista entrou na família através dos meus avós maternos. E eles entraram na igreja porque um missionário europeu, né, veio para o Brasil e deu estudo para eles. A história desse missionário, duas palavras. Ele era uma pessoa, não era um missionário, ele estava se dirigindo porque ele ia se suicidar, ele encontrou uma Bíblia, começou a ler essa Bíblia, e quando ele começou a ler a Bíblia, acabou estudando a Bíblia, foi para a igreja, veio para o Brasil, deu estudo para os meus avós maternos, né? O meu avô, quando ele era jovem, ele entrava nas igrejas adventistas, ele abria a porta, batia na porta, abria a porta e ele gritava: bando de crentes, bando de crentes. E este homem, através do estudo, depois se casou com a minha avó e ele foi professor na escola adventista, ele era engenheiro, ajudou a construir igrejas, né, aqui em São Paulo. E aí eles tiveram dois filhos. E a minha mãe, Aurora, é a filha, né? O meu tio chama-se Júlio. Então, a minha mãe ela era da igreja até que ela encontrou meu pai. Quando encontrou meu pai, a união era uma adventista, paulista, se casando. Isso dá um clash, né? Porque meu pai, e a visão que eu ainda, até hoje, eu ainda guardo um pouquinho dessa visão do autoritarismo que existia naquela época, né? Do meu pai vindo da onde ele veio. Então, a minha mãe acabou deixando a igreja. Então, nós todos, tiveram 4 filhos, nós todos fomos batizados na igreja católica, todas as coisas que se seguem, né? Dentro da igreja católica. Mas a minha mãe, ela ia à missa, mas ela não se ajoelhava, ela não fazia parte da cerimônia religiosa. E aí ela nos contava por quê. Não, eu não faço parte por causa, né, eu sempre fui adventista, eu não estou mais na igreja, e aí ela dava toda a história o que tinha acontecido. E nós íamos à igreja. Quando eu estava, ela saiu da igreja, tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que está assistindo a sala hoje, que chama-se Natália. Ela é uma missionária fervorosa. E ela foi convertida, católica fidelíssima, e ela foi convertida à igreja adventista. Então, ela era a única pessoa naquela casa que tinha uma ligação com a igreja adventista. E a minha mãe, apesar de ser adventista, a Taia tinha folga no sábado.
Mas havia algumas coisas que haviam entrado em casa, né? Toda vez que você sai do guarda-chuva de Deus, você fica exposto. E é nessa exposição que você se perde. Então, na minha casa, a Thay às vezes tinha que fazer algumas coisas que não eram do que ela acreditava. Então, eu tinha que fazer alguma coisa que mexia com carne de porco, que mexia com presunto e etc. Então, para ela, era uma coisa muito difícil. Ela E tinha, a ela minha. tinha essa, ela tinha guardado isso, né? Apesar dela não Não, estar, não, tudo que não. ela A havia minha mãe aprendido, tinha na minha casa. Não, começou a entrar na minha casa. Começou a entrar na minha casa. A minha mãe trazia. E a Taia tinha que fazer. Foram anos assim, anos, anos. E a Taia era a única presença ali que trazia um pouco do que a minha mãe tinha conhecido. E a minha mãe sempre dizia: eu não quero ouvir falar, eu não quero ouvir falar. Porque a minha mãe estava tendo uma liberdade que ela não tinha antes, de se pintar, maquiagem, adornos, as festas. Meu pai, sendo de Recife, a gente sempre ia no final do ano para o carnaval em Recife. Quem é de lá sabe como é. Então, estava tudo bem. Na realidade, quando a minha mãe tinha 39 anos, ela teve o diagnóstico de um câncer de mama. E junto com esse câncer de mama veio, então, a saída do meu pai de casa. Ele saiu, 6 meses depois, minha mãe teve o diagnóstico. Quando ela teve o diagnóstico, ela falou para Deus: eu volto para o Senhor, mas me deixe cuidar dos meus filhos, porque nós éramos pequenos. Eu tinha 15 anos na época. E aí, foi todo o processo, a minha mãe não voltou. Ela me- não voltou. mesmo Ela não, recebendo a bênção. ela não voltou. 23 anos depois, que foi uma bênção esses 23 anos, porque a minha mãe não fez os tratamentos tradicionais, porque nem existia na época, na forma como nós temos hoje. 23 anos depois, a minha mãe tem o diagnóstico de que ela estava inteirinha com metástase. E ela falava para mim nesse tempo, ela dizia: Lícia, eu fiz um trato com Deus, e eu vivo preocupada que um dia ele veja que as crianças não são mais crianças, que vocês cresceram. Aí veio o diagnóstico, né, que ela estava com metástase e não tinha muita coisa para fazer. Quando ela já estava na fase, aí ela voltou para a igreja. Aí ela voltou para a igreja. Quem levava ela para a igreja? Eu. Quem entrava com ela na igreja? Ninguém. Eu deixava ela na porta. Ela entrava na igreja, era a igreja da Lapa. Mas eu não entrava na igreja com ela. E ainda olhava na porta todos os fiéis que hoje eu conheço, e eu pensava assim: bando de gente fominha, tirar de uma mulher aposentada 10% para sustentar a igreja. E eu ia embora. E aí eu passava a levar a minha mãe até o momento que a minha mãe não pôde mais ir. E quando ela não pôde mais ir, ela pediu para eu ler a lição da escola sabatina para ela. Eu dizia: tá bom, mãe, eu vou ler. E eu li a lição da escola sabatina e parecia que aquilo sempre tinha feito parte da minha vida. Eu falei: meu Deus, como eu sei isso aqui? Eu nunca tinha tido uma coisa formal. Uns meses depois, a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, faleceu na igreja. Voltou tudo para ela, tudo. Ela, às vezes, se arrumava para ir para a igreja e falava: mãe, põe um batonzinho, põe um blushzinho. Ela dizia: não preciso. E aí, quando ela faleceu, uma semana antes, ela falou para mim: filha, Deus está sendo tão bom comigo, que Ele está me levando devagarinho, mas eu estou indo. Você fez tudo o que uma mãe queria que uma filha fizesse. E uma semana depois a minha mãe faleceu. Aí eu
Fui para a igreja no sábado seguinte, ela faleceu numa sexta-feira, no sábado seguinte eu fui para a igreja. Fui para a igreja da Lapa, sentei, e meses depois, uma pessoa da Lapa, muito querida, chegou para mim e disse assim, sabe uma coisa que me impressionou? Você veio, e a primeira vez que você veio, todas as vezes que você veio, você sentava no banco que a sua mãe sentava. Eu nunca tinha visto a minha mãe sentar naquele banco, eu nem sabia como era a igreja da Lapa. E aí eu comecei a frequentar, e eu ia todos os sábados, eu ia. E aí eu comecei a guardar o sábado. E aí fui ter estudo bíblico. Comecei a ter estudo bíblico, era uma vida enlouquecida, porque quando a minha mãe faleceu, eu estava grávida do terceiro filho de 3 meses. E foi uma gravidez muito difícil. Quando eu comecei a ter o estudo bíblico, eu estou tranquila, eu estou indo para a igreja, levando os meus filhos, né, guardando o meu sábado, mas não tenho compromisso, não sou adventista. Até que o pastor me liga, pastor da igreja me ligou e disse assim, irmã, fiquei sabendo que você vai fazer parte do batismo da primavera. Eu falei, coitado, enlouqueceu. Que batismo da primavera? Eu não vou fazer parte de coisa nenhuma. Que batismo? Tá bom do jeito que tá. Estou frequentando a igreja, Tranquilo, mas não só eu tem. indo lá, assistindo o Eu estou culto. indo, estou assistindo. Não, não é o sábado? Estou no sábado. Então tá bom. 3 semanas depois eu estava sendo batizada. Fui batizada. Não, não, ainda reclamei para a irmã Naná. Falei que estava me dando estudo bíblico. Falei, Naná, que pastor doido. Quem foi que deu meu telefone para ele 3 semanas depois? Mas 1 semana antes, eu estava num restaurante, num domingo, sentada com os meus filhos, 1 semana antes do meu batismo. Tinham 2 moças sentadas do meu lado. Uma delas, elas levantaram, pagaram a conta, levantaram, e uma delas pega na minha mão e diz: ah, eu acho que a frase foi: você está no caminho do Senhor. Levantou e foi embora. Eu sentei e falei: que coisa louca. Eu acho que é para eu me batizar. E aí eu me batizei na semana seguinte. Foi a maneira que Deus encontrou de Foi. mostrar para você que aquela decisão era Era. correta. Era. Nunca mais vi a moça. Eu não me lembro nem do rosto da moça, porque foi uma coisa que me pegou tão de impacto assim, que aí eu comecei a estudar, e como eu sou médica, sempre a parte de saúde ligada à parte teológica. Quando ligou a parte de saúde e a parte teológica, eu comecei a trabalhar, né, na igreja. Aí eu comecei a pregar, comecei a ser responsável pela parte de saúde, comecei a me encantar. E sempre levando os filhos junto, né? Sempre levando os filhos junto. E eles faziam parte de tudo isso. E aí, ah, nós fomos assaltados. Fomos assaltados, 3 pessoas entraram na nossa casa e ficaram 3 horas conosco. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer na vida, quando foi para eu fazer o reconhecimento por foto de uma dessas pessoas, das pessoas que estava no assalto, Dos né? assaltantes ali, né? Um dos assaltantes, que eles foram na minha casa, ele faleceu 1 semana depois de um outro assalto, por, por bala. Quando eles me mostraram o corpo, tinham versículos da Bíblia no corpo dele. E eu tive muita dor, eu tive muita pena. E, e aí nós decidimos vender a casa e ir para a Austrália. Fomos para a Austrália. Quando eu chego na Austrália, eu dou com esse quadro frio que eu encontrei dentro da própria igreja e fora da igreja, né? Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu passei a estudar. Ia para a igreja, e cada vez que eu ia para a igreja, parecia uma... Um dia estávamos todos sentados na igreja.
A minha filha estava com o rosto no ombro do namorado sentado do outro. Sabe aquele jeito que a gente faz na igreja? Então, estava daquele jeito. Quando nós saímos, um dos anciãos chega para ela e fala: me desculpe, mas este tipo de amor a gente não tem dentro da igreja. Foi um horror na família ter acontecido uma coisa dessa. Porque o namorado dela, que não era brasileiro, era alemão, disse: não ponho mais os pés aqui. E nunca mais pôs. Então eu comecei a ter uma luta interna. Como é que eu vou organizar esta família que veio de uma determinada cultura e aqui encontro outra? Não é ponto de salvação bijuterias e joias, mas lá tinha muito. Muita bijuteria, muita joia. A roupa tinha... Eu ia a igrejas, eu tentei várias igrejas que, sabe, era bermuda, fazia parte da cultura, faz parte da cultura. Como você Só que disse houve no um... início aqui, a gente não dava para identificar se realmente as Não! pessoas estavam indo para a igreja, porque para nós aqui é muito claro, né? Quando você olha a pessoa, né? Eu me lembro que um É, dia, Liz, assim, me permita aqui, eu sei que tem muitos irmãos por aqui da favor. Bahia, eu estava indo para uma cidade chamada Cruz das Almas, na Bahia, sabe? Eu ia fazer uma prática pastoral numa igreja lá num bairro, setor Planalto. Um abraço aí para os irmãos da Bahia, de Cruz das Almas. Nós descemos do ônibus e não sabíamos onde era a igreja. Eu estava na faculdade de teologia e fomos lá para fazer a gente chama de prática pastoral e ajudar uma igreja, né? O estudante de teologia vai para ajudar uma igreja durante ali o seu período no seminário, né? E aí eu fiquei olhando assim, de repente eu vi umas pessoas, né, pela roupa que as pessoas estavam usando. Eu falei, rapaz, esse pessoal aí é os adventistas no sábado de manhã, com aquele vestuário. Então, e eu já identifiquei, cheguei e falei, vocês estão, nós estamos adventistas, estamos indo para a igreja. É o que você, então você consegue identificar, Isso. nesse caso aí, como você está colocando para nós, não dá para identificar quem são Não, ou quem não. não. Você não identifica de jeito nenhum. E aí, tem algumas coisas boas, tem coisas maravilhosas. Por exemplo, todo mundo que é adventista, na Austrália, na hora que tem a prova, se a prova for no sábado, automaticamente você vai para a casa do pastor depois do culto, ele leva todos os jovens para a casa dele, sem celulares, e eles ficam até o pôr do sol. E aí, no pôr do sol, você vai para as diversas escolas, e aí você faz a prova, separado. Então, isso é muito bom. Então, tem prova, vai para casa do pastor. O pastor alimenta e o pastor cuida até o pôr do sol. Aí, no pôr do sol, cada um vai e faz a prova. Mas era uma coisa incoerente, porque assim como tem essa coisa muito boa, é horrível você estar num lugar que você não tem uma semana de oração. Você não tem oração intercessão. Você não tem nada do que nós estamos acostumados aqui. O povo precisa saber a bênção que é você ter esse suporte, porque é necessário esse suporte. E aí nós fomos... fiquei anos assim, procurando uma igreja, estudando muito, procurando uma igreja. Dia 3 de março de 2020, dia 3 de janeiro de 2020, eu chego aqui no Brasil para ficar 2 meses e meio. Venho para cá e quando eu estou aqui, recebo a notícia, na hora que eu vou embora, que eu não vou voltar. Ficou eu e meu marido aqui e meus filhos lá na Austrália. Sem comunicação, assim, por 2 anos. Eu fiquei presa no Brasil 2 anos. Nesse período da pandemia, né? Da pandemia.
eu fiquei aqui 2 anos. E aí que eu acho que começa a história real da minha conversão. Porque eu já era da igreja, anos na igreja, mas eu procurava por alguma coisa. Eu fiz grupo de estudo, nós estudávamos, e eu procurava alguma coisa. E a Taia, essa pessoa que cuidou de mim desde que eu tenho 1 ano e meio, que era o único link que nós tínhamos com a igreja adventista, passou a falar para mim: olha, eu tenho ido para a sala 57, você não quer ver a sala 57? Falei, tá bom. A gente se chama de nega. Falei, tá bom, nega, um dia você me dá. Um dia você me dá, um dia você me dá, você me dá. Aí eu estava um dia em São Paulo com meu marido, fui pegar um Uber. Peguei o Uber e conversando com o motorista do Uber, o motorista falou que eu perguntei para ele se ele trabalhava todos os dias, ele falou não. Eu trabalho na eu não trabalho sábado e terça. Não trabalha sábado e terça? Eu falei, que engraçado. Aí ele falou para mim, eu falei, mas por que sábado e terça? Ele falou, terça tem os estudos todos e sábado eu sou adventista. Falei, nossa, eu também sou adventista. Aí ele me deu uma revista. Quando eu saí, ele falou, posso ficar com o seu telefone para mandar um link? Eu falei, pois não. Ele me mandou o link, naquele dia eu entrei. Ele mandou, eu entrei. Eu queria Enquanto saber o que a era. amiga falando lá nesse. Mas ele reforçou, né? É, eu não sei por quê. Eu falei, eu vou ouvir o link. Aí eu ouvi o link. Deixa eu só pedir um favor, porque eu falei no início do teu testemunho que a gente ia ver a importância desse enviar o link, que às vezes a gente acha assim, ah, mas é só um link, Isso. né? E às É, vezes é. muitos aqui, todos que estamos participando aqui, eu creio que você recebe o link, né? Mas muitas Uhum. vezes a gente fica assim, ah, mas eu já recebo, e eu imagino isso como a vida espiritual, né? Que às vezes a gente, ah, eu já vou estar só para mim. Mas, queridos, olha a importância de você enviar, né? Então, apesar, a amiga Isso. estava insistindo, mas de repente o Tava. motorista, né, enviou. Isso. Se não tivesse ele, ó, hoje nós não teríamos essa bênção que nós estamos tendo aqui. Não. E o Ailton está aí na sala e pregou uma vez na sala. E é ele que me manda o link até hoje. Olha Até que hoje é o bênção. Ailton que me manda. E aí, o Ailton me mandou o link, eu vi, e eu tinha conversado com outras pessoas da igreja que também estavam numa busca de alguma coisa. Todo mundo estava inquieto, talvez seja essa a palavra. E aí eu liguei para uma amiga da igreja, falei, você vai assistir. Eu não falei para ela, olha, falei, você vai assistir, porque você precisa disso. E ela entrou. E assim nós distribuímos o link. Em contrapartida, como eu tinha esse grupo de estudo todas as sextas-feiras, eu não lembro se era sexta ou quinta, durante a pandemia, eu falava e tinha uma outra amiga que ouvia. Nunca entrou, nunca. Até o ano passado. Olha, 4 anos e meio, 5 anos, que ela ouviu eu falar do link, não os 5 anos, mas enquanto durou a pandemia, toda sexta-feira eu falava do link. Ela nunca entrou. Semana passada, conversando, ela falou para mim: você falou várias vezes, toda sexta-feira você falava do link. O ano passado, eu encontrei a sala, na morte do meu filho. Foi um divisor de águas, e ela pediu para eu falar isso. Foi um divisor de águas. Eu estou em pé hoje por causa da sala e do link. O link que me levou à sala. Que Você bênção. não imagina o que foi para minha vida ter descoberto a sala 57. Mas acabou a pandemia, eu voltei para a Austrália, a vida muda, o fuso muda, a sala não é mais às 5 da manhã, a sala passa a ser para mim às 7 da noite. Por conta dessa Muda, diferença de. nós temos 13 horas de diferença. Mudou completamente. Como mudou, eu não conseguia mais acessar a sala, porque era a hora do jantar, a hora que eu servia o jantar, a hora que as crianças me ligavam. Era uma hora que se tornou confusa e a sala passou a ficar fragmentada.
E aí, um dia que eu consegui sentar, assistir a sala, você precisa falar da sala, você precisa falar disso, você precisa falar daquilo. Você tem que falar de Jesus. E aquilo começou a me dar um aperto, um desespero, porque eu não tinha para quem falar. Eu não tinha. Eu não tenho brasileiros perto de mim ou amigos meus lá. A maioria é australiano. Eu lembro que eu fui tentar entregar um grande conflito para uma pessoa e falei, não, eu vou conseguir. No Brasil eu consigo, por que eu não consigo aqui? Virei para a pessoa que estava do meu lado no metrô, falei, eu poderia dar um livro para a senhora? Ela falou, não. Falei, tá bom, tenha um bom dia. Eu falei, eu não consigo, eu não consigo. E aí a sala passou a ficar. É como se eu tivesse me divorciado da sala. Eu me divorciei da sala por um período. Eu falei, eu não consigo fazer as coisas da sala. Eu não consigo, eu não tenho, eu não consigo pregar nesse lugar. Eles não entendem o que eu falo. Eu não chego no coração desse povo. Está faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí, mas nunca deixei de mandar o link. O link é sagrado. Eu mando o link todos os dias, divorciado ou não da sala. Aí, nós fizemos um grupo de estudo na pandemia chamado Reavivamento pelo Espírito Santo, que tem o selo da sala. Mas eu estava divorciada da sala. E estudando toda semana, lemos todos os livros. Agora nós estamos lendo Batismo do Espírito Santo. Toda semana nós nos reunimos. Toda semana elas mandavam, olha, teve uma pregação boa da sala. Eu ia e assistia. Mas a sala integral não fazia mais parte da minha vida. Até que eu, gradativamente, eu nem sei como, eu comecei a voltar devagarinho para a sala. Voltar, voltar. E aí eu vim para o Brasil, onde eu tenho que ficar muitos meses. O que eu passei a fazer? A sala é às 7 da noite? Não, ela vai começar a fazer para mim parte no dia seguinte às 5 da manhã. Então ela voltou, então eu tenho um delay da sala. Eu assisto no dia seguinte, às 5 da manhã. Porque para mim fazia parte, sabe? Eu faço Percebo. oração, sala. É como se, de repente, eu estivesse almoçando no jantar, não dá certo. No café da manhã você tem que ter o café, no almoço, o almoço, no jantar, o jantar. E aí a sala voltou a fazer parte. E quando a sala voltou a fazer parte, principalmente agora que eu estou no Brasil e vou ficar um tempo longo, eu comecei a, de novo, insistir para o Espírito Santo. Por favor, eu preciso voltar à vida ativa, eu preciso voltar a pregar. Eu preciso fazer alguma coisa. Estou parada? Não. Como eu tenho que tomar Uber todos os dias, muitas vezes, eu normalmente distribuo livros. A primeira coisa que eu faço é ir na CPB. Vou na casa publicadora e pego uma tonelada de livros. E pego o grande conflito. Estou no Uber. Antes de sair do Uber, fica um grande conflito. Então, todas as vezes, no lugar onde eu estou, eu entrego um grande conflito. Outro dia eu fui fazer exame no laboratório, entreguei, só tinha um grande conflito. Entreguei para a moça, né, que colheu sangue de mim, porque é assim que eu faço. Estou num lugar, vou para o dentista, a secretária e o dentista vão ganhar. Grande conflito. Nunca aqui no Brasil alguém me disse não. Só uma vez um menino que chegou para mim, abriu o livro, eu ia fazer um raio-x de dente. Ele fazia parte da secretaria ali. Ele levantou, pegou o livro, olhou para mim e disse, olha, eu conheço a senhora White. Este livro não é para mim. Eu falei, tá certo. Qual que é a sua denominação? Ele falou, eu sou da Bola de Neve. Eu falei, tá bem. Eu espero que você encontre o seu Deus. E recebi o livro de volta, né? E aí, fiquei pedindo, falei, Senhor, por favor, eu preciso trabalhar. Eu estou entregando livros, mas eu preciso falar. E aí, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede em oração, porque ela vem de um jeito que às vezes você não espera. E aí, ela
falando com o pastor Abdoral, o pastor Abdoral falou para mim, vamos pregar na sala? Eu falei, vamos. Vamos pregar na quinta-feira? Eu falei, pensei comigo, hoje é terça, quinta. Falei, Senhor, eu pedi, mas precisava ser assim. Quando chegou na quarta-feira, eu comecei, né? Eu não fico nervosa para pregar, mas eu preciso ter certeza sobre o que eu vou pregar. E como eu era tema livre, pastor, eu passei a quarta-feira, eu tinha uma dor de estômago, uma dor de cabeça, que era muito difícil para eu conseguir raciocinar. Eu não tinha todos os meus livros aqui. Eu tinha uma literatura muito resumida aqui. Todos os meus livros estão lá. E aí, consegui fazer. E a cereja do bolo foi uma filha ligar e dizer: mãe, o Pedro, que é um dos meus filhos, não está bem. Eu acho que ele está muito mal. E a pregação era em horas no dia seguinte. Então, eu tinha dor de cabeça, dor de estômago, a notícia de que um filho não estava bem. E a minha tarefa. Aí eu ia para o espelho, eu entrava no banheiro, eu olhava para o espelho e falava: Deus conhece você, Deus conhece a situação. Ele sabe como está o Pedro, ele sabe da sua dor de cabeça, ele sabe da sua dor de estômago. Só continua. Só continua. Dormi profundamente, acordei, fiz a minha pregação, leve como nunca, preguei e tenho uma pregação para fazer já na semana que vem na Igreja Árabe. Que bênção. E aí ele vem vindo com todas essas coisas. Tenho batalhas duras. A batalha com a sala porque eu não conseguia encontrar para quem desaguar. É importante desaguar, eu não consegui encontrar alguém para desaguar. Agora eu sei como desaguar lá? Sei. Quando eu chegar lá, eu vou fazer um pequeno grupo. Por quê? Porque nem sempre eu posso ir para a igreja. Às vezes, o que eu prego, o que está sendo pregado, não é aquilo que eu aprendi. E aquilo me dá muito desespero. Muito desespero. Então, eu vou fazer um pequeno grupo e vou deixar sermões preparados em português e em inglês para poder desaguar. Então, a minha vida com a sala, eu acho que é uma vida comum. Como comum? Eu sou uma pessoa comum. Às vezes a gente está no auge e às vezes a gente cai. Às vezes está no auge, às vezes a gente cai. Então, eu acho que esse processo é necessário. E na época da pandemia, isso vai para as pessoas que têm dificuldade em voltarem para o caminho em determinadas coisas. Se você tem qualquer vício na sua vida, não é do dia para a noite, nem com uma oração poderosa que você deixa. Então, eu vou dizer, quando eu estava aqui na pandemia, eu comecei a dar estudo bíblico para o meu pai. Foi uma bênção. Porque logo que eu fui embora, meu pai faleceu. 5 dias quando eu estava na Austrália, meu pai faleceu. E quando eu estava aqui dando estudo bíblico para ele, eu brincava com ele. Meu pai me ensinou a jogar cartas. Eu não sei jogar cartas, nunca joguei cartas, mas jogava com meu pai, porque era aquele o terreno dele, entendeu? Então a gente jogava cartas e depois eu ia para o estudo bíblico. Jogava cartas e ia para o estudo bíblico. Eu sabia que aquilo era uma coisa temporária. E meu pai gostava muito de leilão. Ele apreciava leilão. Leilão de coisas antigas, ele gostava muito. Leilão de santos. Meu pai é católico, era católico. Então, e uma das coisas que ele me dizia era assim: vem aqui, olha que bonito. E me mostrava as joias que tinham no leilão. E quando eu vi, eu estava absolutamente encantada com as joias do leilão. Aí um dia eu cheguei e falei assim: Senhor,
por que que eu estou fazendo isso? Tira isso de mim. Essa não sou eu. Eu não posso ficar nesse leilão, vendo essas coisas, sendo atraída para essas coisas. Tira isso de mim. E aí, pastor, foram meses de conversa, foram meses de luta, foram meses. Ah, mas ela tinha uma coisa com leilão. É qualquer hábito que não faça parte é igual. O café não me atrai, nunca me atraiu, nenhuma outra coisa me atraiu. Mas isso me atraía. Até porque você também, você cresceu e era algo que você, até a conversão da tua mãe, é algo que você vivenciou, né? Exato, exato. Então, Satanás nunca ia me tentar com alguma coisa que não fosse, uma coisa que parece uma coisa boba, mas não era. Não para mim. Me atrapalhava. E muitas vezes eu dizia para o Espírito Santo: eu vou entrar no leilão, o meu dedo vai clicar, por favor. E eu clicava. E eu clicava. E devagarinho aquele foi desaparecendo. Como? Quando eu pensava no leilão, eu comecei a pensar de uma forma não tão atrativa. E aí aquilo foi desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Outro dia eu estava no shopping, passei na frente de uma loja de joias enorme, olhei e eu falei, gente, como um dia eu pude ser obcecada por isso aqui. Eu não parei para olhar sequer a vitrine, porque não me atraía mais. E aí eu aprendi que tudo que eu quero, eu tenho que ter uma conversa. Às vezes, várias conversas com o Espírito Santo. Porque é ele que faz aquilo lá deixar de ser atrativo. Se você chegar numa... Ele vai mudando, né? Ele vai mudando os nossos Muda. gostos. E... Uma vez eu fui numa palestra, uma pessoa falou uma coisa que eu até uso hoje quando eu vou falar. Se por acaso, se eu chegar na sala agora, para todo mundo que está na sala, e se eu disser, vocês podem pensar em tudo, menos no macaco de óculos, pastor, todo mundo vai pensar. Eu só vou fazer a pergunta seria seguinte seria: que cor era o óculos do macaco? Porque todo mundo vai pensar. Diga um não que não pode fazer e é aí que você vai concentrar sua atenção. Foco vai para esse. O foco vai para ali. Então, eu sempre falei muito sobre saúde. E eu não queria, por exemplo, eu comecei devagarinho a me tornar vegetariana. Hoje sou vegetariana há 30 anos. E aí, eu gostava muito de peito de peru. Amava peito de peru. E eu falei para os senhores, eu não posso chegar num púlpito e pregar quando eu não faço. Eu não consigo fazer isso. Aí um dia eu comprei o peito de peru, quando eu cheguei em casa, eu abri o peito de peru, eu senti um cheiro insuportável no peito de peru. Aí eu perguntei para todo mundo que estava em casa, não está cheirando ruim? Não, mãe. Não está cheirando ruim? Não. Não está cheirando ruim? Não. Era só para mim aquele cheiro. Eu falei, senhor, eu entendi. Nunca mais eu toquei no peito de peru. Então, tem a parte que eu tenho antes da descoberta do Espírito Santo e depois da descoberta do Espírito Santo. Ele vai Então, direcionando, né? A gente tem falado sobre isso, direciona. né? Direção. Direção, você não perde tempo. Então, quando o pastor Wagner falar da próxima vez, olha, esses são os objetivos da sala, eu não me desespero mais, porque eu não estou cumprindo os objetivos da sala. Eu peço para Deus me dar oportunidade e que o Espírito Santo me preencha para eu conseguir atingir os objetivos da sala. Se um dia eu fiz 2 dos objetivos, eu não vou me destruir. Amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer um que eu não fiz no dia anterior.
Lícia, Então, obrigado, viu, querida? Olha, você eu sabe casei de que novo com a sala. nós estamos aqui e o tempo avança rapidamente, né? Vamos lá. Mas eu estava aqui pensando em duas coisas, assim, duas ênfases que eu daria aqui, sabe? A primeira delas é que um dia Deus usou uma pessoa que veio de uma outra parte, né, para É, alcançar a tua família. E hoje, de alguma maneira, Deus está usando você, a tua família, em uma outra parte do mundo, né? Para que, é. de certa forma, assim, você devolvesse aquilo que um dia Hum, vocês receberam. Eu sempre falo isso aqui na igreja, porque às vezes nós hoje, às vezes a gente fica pensando, ah, mas essa questão, você até colocou a questão do dizimar, ofertar, né? E às vezes a gente tem é, necessidades locais na igreja, mas eu sempre digo isso o seguinte, que nós temos que entender que um dia alguém dizimou e ofertou e o evangelho chegou até mim. E hoje eu tenho oportunidade de dizimar e ofertar para que o evangelho alcance outras pessoas. Então, exato. quando eu tenho essa perspectiva, né, de você poder retribuir de alguma maneira, isso muda, né? A nossa perspectiva ela muda, né? Então hoje eu fiquei imaginando Muito. aqui teu testemunho isso, né? De que você de alguma maneira hoje, juntamente com a tua família, está em outra parte do mundo, né? Ajudando pessoas. E o Espírito Santo de Deus tem impressionado o teu coração da maneira que você deve trabalhar. Que Deus use você lá, ele de maneira muito especial, viu? E que Amém. você continue a ser esta bênção de Deus, tá? Na, Amém. na nossa vida aqui, nós aqui da Sala 57. E eu vou falar para você algo que você tem ouvido e que é importante a gente se lembrar, viu? Olha, eu falo aqui sempre no plural, né? Porque eu falo em nome da sala, viu? Nós amamos você. Nós precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque você existe. E eu vou fazer um pedido a você, Alice. Você, eu gostaria de terminar este momento com uma oração tua por nós. Com certeza. Você pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu sei, como você falou, você também tem as suas lutas, os seus desafios, né? Mas neste momento eu gostaria que você. E outra coisa que eu fiquei imaginando aqui, né? Às vezes a gente acha essas coisas tão simples, né? O ato de ir à igreja, o ato, a reunião do pequeno grupo, né? Essa questão de falar o eu te amo, né? Mas aí quando você chega numa cultura, como você e a tua família têm experimentado, você sente falta do simples, vamos assim dizer. É, Eu me lembro que uma certa ocasião eu fiquei com uma família durante um período e eles não tinham. Eu sou goiano, né? E nós aqui temos o hábito do arroz, né? Para o goiano, a minha esposa, às vezes, ela faz alguma comida assim, ela fala: Isso aqui não precisa de arroz. Quando ela faz, por exemplo, assim, lasanha, essas coisas assim, né? Ela fala: Isso aqui não precisa de arroz. Eu falo: Filho, eu sou goiano, né? Se eu ficar muitos dias sem comer arroz, eu não. Me dá uma fraqueza, né? Mas e aí arroz para nós é muito simples, né? Mas eu me lembro que eu fiquei um período nesse local que eu fiquei, o pessoal não tinha o hábito, né, de consumir o arroz, né? Então, assim, aí era cuscuz, era uns outros negócios lá, e aquilo foi. E um dia eu falei, rapaz, eu preciso de arroz, né? Eu preciso comer arroz. Mas é isso, né? Às vezes, assim, a gente, quando você tem o tempo todo, você não valoriza tanto, né? uhum, Eu fiquei pensando aqui, você falando, eu fiquei pensando. Primeiro, aqui que a gente tem essa oportunidade, né? Aproveite a oportunidade, onde você está, fale de Jesus, né? Nós que estamos, né? A maioria nossa aqui, dos que acompanham, está no Brasil. Então, é um país onde você tem essa liberdade. Eu falo, se você quiser pegar uma caixa de som
parar numa praça pública, colocar a tua caixa e começar a falar, ninguém vai lá te incomodar, você tem essa liberdade. Olha, então aproveite, porque nós também, né, sabemos, estudamos as profecias, né, pastora Leomar, sabemos que os dias estão contados também para essa pregação, mas, queridos, aproveite, né? E hoje, vamos fazer essa revolução aqui, temos essa ferramenta que é a internet, né? Aqui na sala 57, quem sabe a gente fala a revolução do link, né, Lídia? Né, Revolução do Lícia, livro. perdão. Para a gente É, pegar e é. compartilhar, fazer um compartilhar para trazer mais pessoas para compreender, e eu gostei dessa ideia que você falou, a vida no Espírito, né? Ouvir o Espírito Santo falando ao coração, dirigindo os nossos passos. Muito obrigado, viu, por partilhar aí parte da tua história Amém. conosco, tá? Eu vou fazer esse Amém. pedido a você agora. Ore por nós, querida. Peça a bênção de Deus Com aí. certeza. Com certeza. Poderoso Pai de misericórdia e bondade, Criador e mantenedor deste vasto mundo que nós temos e deste pequenininho que nós vivemos. Pai, esteja com cada um de nós, que cada um possa ter cada dia um encontro com o Espírito Santo. Ele é que vai fazer você espelhar a imagem de Cristo. Não peça porção dobrada do seu espírito, porque na realidade o que a gente precisa é se esvaziar. Nós é que temos que nos esvaziar para ter mais espaço para o Espírito Santo. Senão não há mais espaço. Pedimos, Pai, de maneira especial para todos aqueles que vão trabalhar, que levem consigo o escudo da fé. Continuem, não desistam. Quando vem aquela fraqueza, não vou conseguir, vá para o espelho, se olhe e diga: Deus está no comando, Deus está no comando, e não eu. O Rei do Universo é que vai guiar você, não você. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que a sala possa fazer o papel dela no tempo que lhe for permitido existir, e que cada um de nós possamos ter a bênção e fazer parte, e distribuir o link, e fazer com que a sala chegue para o maior número possível de pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. Amém. Que o Espírito continue te direcionando, né, na maneira que você deve agir, né, lá Amém. com o Amém. teu futuro pequeno grupo, que nós aqui carinhosamente chamamos de PG, né, que seja uma bênção, Isso. quem sabe depois, quem sabe não, depois você vai mandar umas fotos para nós aí desse pequeno grupo australiano em ação, né, e enquanto estiver aqui no Brasil, né, eu creio que a gente vai ter mais oportunidade de ouvir você, né? Eu sei que lá você, como Amém. ele falou, tem esse delay, né, da questão do horário aí, mas enquanto você estiver por aqui, eu creio que nós vamos ter esta oportunidade de estarmos juntos, tá bem? Amém. 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 Olha, já tem vários irmãos aqui dizendo para você, eu te amo, e nós vamos fazer o seguinte, Leila, você vai me tirar aqui da tela e vai deixar a Alicia para nós desejarmos, aqueles que quiserem dizer que a amam, fique à vontade, né? Ela também tem esse sorrisão maravilhoso, isso é bom demais, e nós vamos ter aquela oportunidade e ela hoje vai nos despedir, desejando a todos nós um bom dia com alegria. E você vai abrir o áudio aí para a gente desejar para ela, para os demais e dizer eu te amo. Esse é o momento, tá bem? Para que ela seja invadida aqui, o coração dela se aqueça agora. Lícia, agora é só você Amém. dizer bom dia com Bom alegria dia, que com a alegria! Lícia, nós Dia com chamamos. alegria! Com alegria, com Diga a boquinha do Papai do Céu. Deus te abençoe. Dia com alegria! Vocês. Pastor Jairo, graça e paz. Pastor Jairo, pastor Aliamar. Bom dia com alegria. Bom dia, bom Lindo. Já está disponível no canal do